Ok, rapaziada. A dica de hoje é a seguinte: como fazer para medir resistências tão baixas? Exemplo, esse aqui é um resistor de 0,15 ohms. Esse aqui é um resistor duplo, que nesses dois pontos de cá ele tem 0,22 ohms e aqui também 0,22 ohms, e nos extremos, se você medir, 0,44 ohms. Tenho 3 unidades desse tipo aqui. Tenho também um resistor de 1 ohm, bem baixo o valor dele, não sei se dá para notar aí. Outro aqui de um pouco maior, 270 ohms. Esse aqui já é bem mais alto. De qualquer maneira, como você faz para medir com resistência pura, né, resistência DC, em componentes com valores tão baixos? Os multímetros convencionais, não importa a marca e tipo, tem lá a sua medida de resistência. Internamente, o que basicamente está sendo feito nessas duas pontas? Está fornecida uma pequena corrente que, ao submeter o componente a essa pequena corrente, ele identifica a variação de quanto tem de corrente passando pelo componente e, consequentemente, te indica o valor em ohm. Pequenas variações do cabo, dos próprios leads, podem ser interpretados, ao colocar as duas pontas em curto, como um valor diferente de zero ali. Então 0,1, esse multímetro é muito bom, então ele tem uma baixa perda nos cabos e na medida interna dele. Então 0,2 ohms. Só que se eu tenho um componente com valor menor do que isso, apesar de poder ter a opção aqui de anular, de usar a opção de nulo, não é a forma mais ideal para você medir componentes com valores tão baixos. Você adota o quê? Você adota um conceito um pouquinho diferente. Existem no mercado multímetros com uma tecnologia chamada 4-wire, ou 4 fios. São multímetros muito bons. Vários fabricantes fornecem e produzem esses tipos de multímetros com a tecnologia 4-wire para medir resistências de baixíssimos valores. Porém, eu quero dar uma dica aqui de como você utilizar um multímetro convencional para medir resistências de baixíssimos valores. Primeiro, vamos entender uma regrinha básica aqui. Bom, só um complemento, só um anexo. Os ingleses têm uma frase muito interessante. Quando o dinheiro acaba, a gente tem que usar um pouco a cabeça, né? Então vamos tentar usar um pouco a cabeça e um pouquinho de eletrônica, de matemática básica aqui, porque vocês vão entender rapidinho qual que é o conceito. Basicamente, qual que é a ideia? É fornecer uma carga qualquer, ou seja, uma resistência qualquer, através de uma fonte de corrente constante, a passagem de 100 mA. Então, nesses dois fios aqui, eu tenho uma fonte regulada, com uma tensão qualquer. Uso uma tensão baixa, 5 volts, 3 volts, 10 volts, tensões baixas normalmente. E configurem na sua fonte de corrente constante a corrente de 100 mA. Uma vez que eu vou submeter a uma carga qualquer, uma corrente de 100 mA, vindo aqui dentro da lei de Ohm, você deve saber que a tensão a ser encontrada nesses terminais, dividido pela corrente, vai ser o valor da resistência. Exemplo, se eu medir uma carga qualquer e apresentar no meu multímetro, aí sim em medida em volts de corrente contínua, suponha que eu encontre lá 200 mA. Se eu encontrar 200 mA sabendo que a corrente circulante dada pela minha fonte é de 100 mA, certamente essa carga terá 2 ohms. De forma análoga, se eu tiver 10 mV encontrados no terminal e dividir pela corrente constante da fonte, 100 mA, eu terei 0,1 ohm de carga. Vamos ver se isso funciona? Primeira coisa, então, eu vou setar aqui o meu multímetro para medir corrente e checar se a corrente circulante da minha fonte está dentro do que eu espero. Eu fui lá e acertei uma tensão de aproximadamente 5 volts e estou medindo aqui, ó, corrente. Tenho nesse momento, dá um pequeno retoque aqui, ó, 100 mA circulando nesse circuito. Feito isso, desligo, volto para a medida de tensão e a partir daí eu sei
que qualquer variação que eu tiver, que eu apresentar aqui nesses dois terminais dessa forma, o valor indicado aqui para mim será a tensão sob carga. No momento ele está apresentando 4,95. Por que 4,95? Porque eu não tenho carga nenhuma aqui. Eu tenho aproximadamente 5 volts, mas certamente ao entrar em curto ou limitar a corrente disso aqui em 100 mA, eu vou ter o valor da resistência aqui de forma aferida indireta. Então vamos ver. Pegar aqui, por exemplo, um resistor que me foi vendido com valor de 1 ohm. Se eu medir a tensão nos dois terminais desse resistor, o que eu vou encontrar lá? Vamos encontrar uma corrente, uma tensão de 100... Vou melhorar aqui e aqui, peraí, está soltando. Vamos ver. Tá lá. 97,0 milivolt, 97 milivolts. Bom, 97 milivolts dividido por 100 mA, eu vou ter aproximadamente 0,97 ohms. 0,97 ohms. Portanto, bem perto, dentro da tolerância de um R, 1 ohm, que me foi vendido. Esse aqui, ó, é mais fácil de enxergar essa lógica. Está falando aqui, ó, 270 R, 270 ohms. Ao medir a tensão sobre essa carga, eu vou encontrar lá, volta aqui e vamos medir aqui e aqui. Esse componente está aberto, porque a tensão não varia aqui, ó, ela não cai, tá vendo? Praticamente nada. Então esse componente aqui está aberto. Vou tentar um outro. Esse de cá. 270, 0,22 ohms. Então daqui para cá eu tenho que ter 0,22 ohms. Vamos ver? Apresenta-se aqui no multímetro 21,6 milivolts dividido por 100, 0,21 ohms. Está bem perto da tolerância de 0,22. O lado de cá, vamos ver? 21,6. Os dois extremos, 42,7. 42, ó, 40, se estabilizar, 42,7. 42,7 são os dois terminais de cá. 42,7 dividido por 100 vai dar 0,427 ohms. O que está certo, sendo que cada metade desse tipo de componente aqui, ela apresenta do lado de cá 0,22 e do lado de cá 0,22 e aqui a soma. Então está perfeito, os componentes estão perfeitos. É legal para você ter uma ideia se tem pequenas variações, olha lá. Aqui, ó. 21 ohms, 0,21 está com 0,2, 0,21 está ok. Esse de cá, 0,22 ohms, 0,21,6 ohms, está correto. Então eu consigo medir essas resistências tão baixas de uma maneira muito fácil. Esses aqui, esses resistores, são resistores de alta dissipação de potência. Esse fulano tem 0,15, 0,15. Então eu devo esperar aqui quanto? 14,2 milivolts dividido. Vamos colocar esses números aqui, ó. 14,2 volts dividido. Desculpa, 14,2 milivolts. Checando novamente. 14,0 MV, que está escrito ali, milivolts. 14,0 milivolts dividido por 100 mA, eu tenho 0,15, 0,14 ohms, dentro das especificações dado pelo resistor. Outra coisa para finalizar. Isso aqui eu fiz uma trilha dupla, tá? Uma placa de circuito impresso, dei um corte aqui no meio só para separar e isolar os dois lados. E gerei propositalmente um pequeno curto aqui, ó, nesse ponto de cá. Você vai notar um comportamento interessante usando essa técnica. Obviamente que se eu medir aqui a tensão
ela apresenta uma tensão sim em curto. Se eu colocar um multímetro no modo de medir continuidade, aqui eu vou ter curto. Por quê? Na ponta de cá da trilha, eu também tenho isso em curto. Então, mesmo curto apresentado aqui, ele ocorre aqui também. Só que com essa sensibilidade de 100 mV, ocorre um fenômeno bem interessante. Observa. Eu vou escorregar a medida no decorrer dessa trilha. Então, no ponto de cá, está apresentando lá 10.0, 10 mV. Ao aproximar, 7.6, 5.2, 3.1, 1.5, em cima do curto, praticamente menor do que 1. Se eu me afastar para frente do curto, 1.0, indo um pouquinho mais, 2.1. Você está notando que os valores de tensão medida aqui são maiores, aqui menores e voltam a ser maiores, ó, que é bem grande, porque a distância do cobre aqui, através dessa técnica, o multímetro consegue identificar. 10.0 mV, mais para cá. 8.1 mV. 5.7. Está notando que ela vai diminuindo? Então você vai ter algo semelhante a uma curva. Aqui está a distância da trilha, aqui está a tensão encontrada. Você tem um fenômeno parecido com isso aqui, ó. Uma queda na tensão. Consequentemente, aqui é o ponto de menor resistência. Sendo menor resistência, possivelmente nessa distância medida, aqui está o curto. Ok? Então fica a dica aí. Resumindo então, pega o teu multímetro, pega a tua fonte de corrente ajustável, seta lá 100 mA, ok? E faça as medidas das suas cargas de baixíssima resistência. Um pouquinho de matemática, você vai ter um resultado bom. Tá legal, rapaziada? Muito obrigado. Se gostaram do vídeo, dá um joinha. Se acharem interessante, compartilhem com quem gosta de eletrônica básica, esse tipo de coisa. E essas dicas. Tá bom? Vou ficando por aqui. Meu nome é Silvio Pinheiro. Essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. 73.